Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira chegando para falar sobre apometria holográfica. Eu sou uma cientista da alma, estudo profundamente todos esses aspectos, né, da espiritualidade, autocura. Tenho me especializado cada vez mais. Eu sou uma facilitadora também. Eu dou cursos, né, de registros acásticos, apometria holográfica, mesa radiônica, reiki e muitas outras, né, técnicas que barra de axis também, florais etéricos, são várias técnicas aí que nós sempre estou buscando me especializar e trazer consciência para você. Bom, hoje o assunto é mesa radiônica. Desculpa, apometria holográfica. É tanta coisa que às vezes até esqueço. Bom, gente, muito obrigada. Eu realmente estou bastante cansada, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um pique enorme. Estou desde as 6 da manhã dando aula, né? Já dei várias aulas hoje, né, do curso de autocura e espiritualidade, depois eu dei as minhas mentorias, né, de registro às 10 horas, às 14 de apometria, às 16 de mesa radiônica, ainda atendi uma pessoa e agora eu estou aqui. Oi, Maria Lúcia, querida. Maria Lúcia é uma aluna muito querida, está sempre junto, tá? Pessoal, a apometria holográfica, tá? Eu gosto muito. Essa técnica foi uma técnica que foi desenvolvida por mim, tá? A partir do entendimento que eu tive, tá? Por formação, eu tenho vários cursos, né, na área de hipnose, registros acásticos também, fiz vários cursos também de apometria. E no começo dessa técnica, que é o meu carro-chefe, e é a parte que as pessoas mais ficam apaixonadas, né, diante dessa técnica, por quê? Porque a pessoa se percebe, né, uh, falando como uma consciência, ou seja, falando coisas que não é ela que está falando, e ela se percebe emitindo, né, essas opiniões de seres, de consciências que não são a dela. Então, isso é o mais doido, né? E como que a gente faz, né? Como a gente extrai isso? Fazendo perguntas que não são cognitivas, né? Trazendo essas perguntas. Por que a apometria holográfica ela é tão diferente? Por quê? Porque muitos espíritos, muitas consciências, elas se escondem. E quando a gente está fazendo o protocolo geral, elas ficam ali, né, se escondendo e você não consegue levar. Por quê? Porque eu trabalho com uma equipe, né, uma equipe espiritual. Quando a gente está fazendo uma apometria numa pessoa, muitos espíritos se escondem dentro do duplo etérico da pessoa e no mental superior. Então, a apometria, ou seres, né, ou seja, os socorristas, os guardiões, eles não conseguem encontrar essa pessoa, esse ser, né, esse espírito. Eles não conseguem, então eles passa despercebido, e ele fica ali, né? Muitos anos. Gente, tem pessoas que já nascem com espíritos ali que ficam com a pessoa há muito tempo. É muito forte isso, tá, gente? Ó, apometria, tá? Obrigado, Lene. O pessoal, às vezes, né? Eu fico falando aqui que a gente fala, vai falando, parece que todo mundo sabe o que é, né? A apometria, ela é uma técnica de desdobramento dos corpos, tá? Ela é uma técnica anímica, tá? Através dos pulsos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, através dos pulsos magnéticos e comandos quânticos, né? Nós fazemos o desdobramento dos corpos e uma limpeza, né? Uma limpeza desses corpos, tá? Então, o que que acontece? Não, mas eu comecei a falar, né, sobre tentando, imaginando que muita gente já conhece o que é a apometria. Então, a apometria é uma técnica que ela começou a ser disseminada aqui por Porto Alegre, que é a minha terra natal e onde eu estou, né? Eu estou em Sapucaí, que é uma cidade próxima, no sul, né? Quem for daqui do sul, a Maria Lúcia, eu sei que é, né? O resto, a Maria Santos, eu sei que é de Portugal, né?
Então, essa técnica é ela aqui do sul, do Lacerda, né? É um médico que, através de um outro médico, tá? Que eu, se não me engano, é o senhor Rodrigues. Eu sei das histórias, gente, mas assim, eu não me ligo muito. Oi, Beatriz, tudo bom? Boa noite, né? Então, assim, ó, gente, através dessa técnica, o que aconteceu? No começo, só, de Santa Catarina, que legal! Através dessa técnica, a gente entende, tá? Entendeu? O Dr. Rodrigues, né? Que ele era do Rio de Janeiro, ele veio aqui para o Sul. Quando ele trouxe essa técnica aqui para o Sul, né, o Dr. Rodrigues, ele entendia que era uma hipnose. E eu vou dizer que eu também tinha entendido algumas coisas como hipnose. E ele fazia contagem regressiva conforme a idade da pessoa. Ó, ele fazia assim, se a pessoa tinha 50 anos, 50, 49, e ele ia regredindo, né? E achando que ali ele estava limpando as consciências, né? Tanto que ele chamava de hipnoterapia, né? Hipnometria. Depois, gente, conforme foi passando o tempo, e o Dr. Lacerda começou a se aprofundar as pesquisas, ele entendeu que não era isso, que era outra coisa, que tinha, que eram consciências, que eram espíritos, que eram obsessores. Ele começou a classificar isso, tá? Existem algumas classificações dentro da apometria, né? Então, assim, quais são as classificações que existem? Existe a indução, né, espiritual. Existe, né, eu estou aqui só para me basear aqui, que eu estou procurando na minha apostila. Existe a abdução, desculpa, a obsessão espiritual, existe também a indução espiritual, né? Ó, Luiz Henrique é meu filho, tá? Ó, a história da apometria. Sim, ele vai botar lá um pouco da história. Ó, indução espiritual. O que é uma indução espiritual, gente? É de desencarnado, né, para encarnado. Quando os espíritos, tá? Esse desencarnado, ele tá ali, né? Simplesmente vai andando na vida. E aí, o que acontece? Ele vê uma pessoa, vê ali um encarnado e ele se gruda nele, tá? Se grudou ali. No momento que ele grudou, ele vai para casa com a pessoa. Só que ele começa, naquele momento, a querer que o outro faça o que ele faz, que é o encarnado, tá? E se a pessoa não fizer o que aquele espírito quer, isso no caso da indução, tá, gente? Ele passa a atucanar ou a infernizar as pessoas que estão na volta, né? Crianças, né? A esposa daquela pessoa, às vezes, ou o esposo, né? Sempre o mais fraco que sofre na questão da indução espiritual, tá? E aí tem também, né, a obsessão espiritual. São espíritos nefastos, né? São espíritos obsessores que eles estão ali, que eles não estão trabalhando para a luz, gente. É os espíritos que estão ali querendo já chegar perto da pessoa, eles já vêm com uma atitude nefasta, e a partir dessa atitude nefasta, eles fazem com que as pessoas, né? Boa noite, Rose. Boa noite, pessoal que está entrando agora. A Beatriz, a Ana. Então, sejam todos bem-vindos, gente. Ó, meu Instagram é @adriana.axis. Quem não está lá ainda, né, por favor, vá lá, siga. Eu também tenho um YouTube que se chama Adriana Silveira, né? Que gostaria muito que vocês fossem lá também e, né, se inscrevesse, né? Inscreve lá no sininho para receber as nossas meditações, receber tudo. No sábado agora, gente, da semana que vem, agora nessa semana, sábado e domingo, eu vou dar o curso de apometria holográfica, tá? Quem for de Porto Alegre, né, que sentir no seu coração de estar com a gente, vai ser muito lindo, tá? É um curso muito bonito, muito intenso, é muito treinamento.
treinamento, tá? E uma das coisas que eu me preocupo muito, gente, é a questão do treinar, né? Eu estar acompanhando os meus alunos, tá? Tanto que as mentorias que eu dou na segunda-feira são todas para tanto quem faz online ou presencial, para acompanhar, né, as dúvidas, acompanhar todo o atendimento, tá? Então, por isso que é importante as pessoas saberem. Oi, Ana, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Obsessão espiritual. Quando que uma obsessão ela acontece, gente? Quando uma pessoa às vezes está mais doente. Oi, Clair, tudo bem? Obrigada, querida. Seja bem-vinda aqui. É importantíssimo, gente, que nós, enquanto entendendo esses obsessores, por isso que eu contei um pouquinho para vocês ali no começo, né, como que funciona a técnica, como que ela é. Eu estou fazendo um resumo muito rápido aqui, gente. No curso eu conto toda a história, né? Então, assim, cada um dessas sensações de obsessão, de indução, é uma forma que esses espíritos nefastos têm de chegar até nós, tá? Não, os casulos de mago são outra coisa, tá, Beatriz? Os casulos de mago são outra coisa, tá? Eu vou chegar lá, só um pouquinho que eu vou, só tô explicando aqui. Não, Isilda, eu tenho online também, eu dou esse curso online, tá? Ele vai ter semana que vem. Oi, Ana, seja bem-vinda, Isilda. Sim, eu dou esses cursos tanto online, eu botei aqui na descrição desse vídeo a agenda presencial, mas eu tenho agenda online também, que vai começar em agosto, tá? Pois é, quem quiser, eu botei o meu telefone, eu acabei fazendo rapidinho ali, botei o meu telefone, quem quiser entrar em contato comigo ali pelo WhatsApp, pode entrar, ou, né, se já tem meu WhatsApp, pode entrar ou falar com meu filho também, que é o Luiz Henrique. Então, gente, olha só. Existe também, tá? Então, eu estava falando da indução espiritual. Vamos fazer uma recapitulação aqui para vocês entenderem. É aquele espírito que despretensioso desencarnou, estava na rua e te seguiu, né? Que pode ou não, né, trazer essa consequência, tá? Oi, Márcia, seja bem-vinda. Trazer essa consequência dele ter uma ação nefasta em relação à tua família, tá? Esses espíritos obsessores, gente, muitas vezes quando nos primeiros tempos que eles desencarnaram, sendo bons, eles continuam nessa forma. Depois que vai passando o tempo, eles vão perdendo a essência, eles vão se desligando de quem eles eram e eles ficam perdidos. É uma penada mesmo que a gente chama, tá? Tá? É uma alma penada. E quando é uma alma penada, a gente não sabe, gente. A gente não sabe, né, o que aquilo pode, né? A essência dele se perdeu, a essência daquela pessoa se perdeu. Então é importantíssimo que a gente entenda isso, né? Que um espírito obsessor por que eu falo, tenho falado tanto de apometria holográfica, gente, apometria, né? Que seja apometria, gente, é muita alma penada, gente. Pensa, uma pessoa entra no hospital. Oi, Olga, seja bem-vinda. Obrigada, Bia. Pensa que a pessoa entra no hospital, pronto, tá morto, né? Quantas pessoas aconteceu isso, gente? Eu, pelo menos, conheço umas 5 pessoas que foram para o hospital, que estavam mais ou menos e chegaram lá, não saíram do hospital, né? Então, assim, muitas pessoas. Então, o que que acontece? Muitas pessoas foram para o hospital e não saíram e não sabem o que aconteceu com elas, não é verdade? E ali, né, acontece umas situações muito complicadas, muito desafiadoras, não é verdade? E aí aquela alma começa a penar, ela começa a estar ali, andando nos corredores, e aí, daqui a pouco ela sente uma presença de uma pessoa boa. Ela é uma alma boa, gente. Ela é uma alma boa. Só que o que acontece? Muitas vezes, porque ela não foi encaminhada, ela vai perdendo a essência. Aí ela vê uma pessoa boa, vai para casa com a pessoa. Só que às vezes ela tem uma essência de dominação e ela quer dominar aquela pessoa não se deixa ser dominada, ela começa a dominar a família. Tá? E por isso, gente, tem muitos casos de depressões na família. Eu sempre digo, gente, 80%, tá? Eu para mim, assim, olha, eu até sou muito. Às vezes as pessoas acham que eu exagero, mas assim, 80, 90% de caso de
pessoas que estão desequilibrada, pessoas que não conseguem largar as drogas, que não conseguem largar bebida, cigarro, tudo isso, gente, está ligado a espírito obsessor. Tudo isso está ligado ao espírito obsessor. Eu posso dizer que isso quase com 100% de certeza. Por quê? A pessoa tem um vício, tá? Pode ter aquele vício, ter desencadeado, sim. Mas o que faz ela não conseguir largar? São os espíritos obsessores que ficam se alimentando daquele vício, gente. Pensa que aquele vício tá ali, né? Fazendo com que você, né? Fique se alimentando. Eu tenho uma cliente, uma queridona, assim, e ela disse: eu não consigo largar o cigarro, né? Eu sinto assim, ela tem vontade de largar o cigarro, mas ela não consegue, né? A bebida é a mesma coisa. E eu digo, mas por quê? Às vezes, para mim era inconcebível antes de eu ter esse entendimento, né? E aí, o que eu faço hoje? Toda vez eu tenho que estar sempre fazendo apometria para ela. Por quê? Porque de tempos em tempos ela está recebendo esses ataques, eles estão tudo em cima dela, porque bebe, porque fuma, né? E aí o que acontece? Cada vez que ela tá cheia de espírito obsessor, ela não consegue, ela fica fumando, bebendo ainda mais, né? Porque ela tem o vício, gente. É isso que é importante entender. A pessoa tem o vício. Mas aí o que acontece? Quando ela não consegue, ou aquele vício aumenta muito, é por quê? Porque existem espíritos que estão sendo abastecidos. É o caso do alcoólatra. O alcoólatra, às vezes ele é aquela pessoa que diz assim: não, eu não sou alcoólatra, eu só bebo um pouquinho, né? Eu bebo só fim de semana. Aí passa a beber dia de semana. Aí daqui a pouco passa a beber todos os dias, tá? Ele pode até não ser um alcoólatra, gente, mas que ele tá cheio de espírito obsessor, tá? Eles ficam se alimentando, sim, dependendo. E dependendo, o que acontece? O corpo da gente, ele libera ectoplasma. E esse ectoplasma é que abastece esses espíritos. Entende? O nosso corpo. Existe, gente, tá? Parasitas que ficam... espíritos parasitas, existem espíritos vampiros, existem espíritos simbióticos, tá? Um exemplo que eu vou te dar, assim, ó, entre seres vivos, tá? Existe também a simbiose, que é um casal, tá? Um casal, quando ele está casado há muito tempo, ele entra em simbiose. É como se um, né, tivesse muito conectado com o outro. Os dois estão assim, ó. É como se existisse um clone energético num no outro, tá? Os dois estão muito conectados. E aí, o que acontece, né? Essa conexão, se os dois estão alinhados, é maravilhoso, mas se os dois estão brigando, um sente a sensação do outro, né? E o desequilíbrio acontece. Então, mas também existem espíritos que podem entrar em simbiose com as pessoas, tá? Às vezes, espíritos de desencarnados entram em simbiose com as pessoas. Esses tempos eu atendi um rapazinho, ele tem 18 anos, né? Eu sempre, geralmente, atendo bastante jovem, tá? Mas esse eu atendi. Que legal, Bia, parabéns. Lenice, seja bem-vinda. Ó, a Paula, Maria Célia, a Olga, tá? Que legal. Então, eu atendi esse rapazinho, gente, que ele foi muito lindo a apometria que eu fiz para ele, porque o pai dele tinha morrido ano passado e esse pai não tinha se despedido dele, ele não tinha se despedido do pai. E esse menino estava caindo nas drogas, estava caindo, né, fazendo coisas assim que a família estava bem chateada com aquela situação e me chamou para atendê-lo. Quando eu comecei a fazer o registro, até eu não ia gravar, né? Eu não ia gravar porque a pessoa não tinha me pedido, né? Ninguém tinha me pedido. Mas quando eu comecei, né? Daqui a pouco, gente, o pai dele se manifestou, tá? Não, e assim, não foi uma incorporação, tá? A técnica que eu desenvolvo faz com que a pessoa fale como se fosse aquele espírito, né? Como se fosse, não, ele é aquele espírito, só que não existe não existe como se fosse uma incorporação, tá? Ela tá ali, só a pessoa dá passagem e o espírito fala. E o espírito começou a falar. No momento que o espírito começou a falar, através daquele menino, o próprio pai dele, o guri, nossa, começou a chorar muito, 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 muito.
E o espírito começou a falar muitas coisas pro pai, eu comecei a gravar. Tá, ó, espíritos que suicidaram pode comprometer a harmonia da família, era a filha primogênita? Sim, com certeza, Adriana, com certeza, tá? Pode trazer essa desarmonia, pode sim, e digo assim, Adriana, pode até não ser uma coisa que ela que esse espírito faz por bem, assim, para saciar uma vontade, não, por estar perdido e fica ali tentando encontrar um lugar. E aí começa a desarmonizar as pessoas, né? Porque ele começa a querer se encostar. Oi, boa noite, Antônia. Seja bem-vinda, tá? E aí, gente, eu gosto de contar essa história desse menino, porque foi muito, muito forte a apometria dele. E aí ele começou a falar, o pai começou a dar um monte de conselhos, dizendo que ele não podia fazer aquilo, que era bem complexo. Gente, foi muito, muito, muito forte, né? E ali, né? Oi, Alessandra, seja bem-vinda. Então, é importante, gente, a gente saber que a apometria, né? Ela traz essa consciência, né? De trazer, né? Como eu faço, tá, gente? Eu digo como eu faço porque nem todo mundo faz igual, tá? Existem pessoas que dizem assim, olha, me diz o dia e horário que você vai estar lá sentadinho e tá tudo certo, mas eu gosto, eu, Adriana, e eu ensino também isso para os meus clientes, né? Como assim? Olga, onde é que é o seu endereço? Eu sou de Porto Alegre, tá? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá? Ô, Rosana, seja bem-vinda. E eu gosto de estar aqui, ó, que nem eu tô aqui com vocês, tete a tete. Sim, pode ser online. Eu faço online direto, gente. Eu atendo gente do mundo todo. Faço, gente, ó. Eu hoje atendi uma moça que estava de Minas Gerais. Amanhã eu tenho duas de Portugal para atender, umas às 10h30, outras 14 de Portugal. Então, assim, eu tenho cliente na Suíça, eu tenho cliente na Holanda, eu tenho cliente em todos os lugares, gente, tá? Bastante gente no mundo todo, brasileiros, tá? Que estão morando fora do Brasil, tá? Que são essas as pessoas que me procuram. Geralmente tem familiar aqui no Brasil que me conhece, acabam me indicando e eu acabo conhecendo aquela pessoa e aquela pessoa acaba me apresentando para outras pessoas dentro daquele país mesmo, né? E ali eu consigo, faço redes, né? Naquela cidade. Oi, Iris, seja bem-vinda. Então, gente, deixa eu continuar aqui no meu raciocínio, gente. Existe também a pseudo-obsessão, tá? Então, assim, ó, eu falei de indução espiritual, que é um espírito ali que tá ali, tipo, ó, encosta na pessoa e pode ou não fazer mal para aquela pessoa. Existe a obsessão espiritual, que esse espírito sim é nefasto, ele já entra com uma intenção de trazer para a pessoa. O que ele faz? Ele encosta na pessoa e faz a pessoa se sentir mal, até se suicidar, gente. Se a pessoa não tem uma boa psique, ela se suicida, tá? Boa, eu vou dizer assim, que 90% dos suicídios é isso, tá? Esses espíritos que trazem, ficam ali atucanando a pessoa e as pessoas. Aham, tá na descrição desse vídeo, Olga. Na descrição desse vídeo aqui eu tenho, tá ali o meu telefone, tá? Pode pegar ali depois, tá? Então, é importante a gente entender, gente, que uma obsessão, ela é muito forte. E maioria das pessoas que está em depressão, que está confusa, atucanado, não está com mais vontade de viver, tá? São pessoas que estão passando por esse lugar, tá? De obsessão, de ataque espiritual. Tá? E muita gente está acontecendo isso, gente. Muitas, muitas, muitas pessoas. Tem a pseudo-obsessão também, gente, que é de encarnado para encarnado. Agora vocês vão cair para trás quando eu contar para vocês isso, tá? Vocês sabiam que existem clones energéticos de pessoas vivas, tá? Que, né, que plasmam na gente, tá? Plasmam numa pessoa por pensamento, por inveja ou por qualquer conexão que tenha, basta vocês terem uma conexão, tá? Eu vou explicar para vocês, tá? Eu estava atendendo uma pessoa agora há pouco e essa pessoa, né, ela estava bem chateada com uma situação, né? E aí no começo ela começou a falar daquela situação
E aí, quando eu fui fazer a técnica com ela, eu vi, né, que, ó, pode entrar em contato com o Luiz Henrique também, tá? Eu vi que aquela pessoa que ela tinha falado lá no começo, que é uma pessoa que estava viva, estava clonada ali, que tinha um clone energético dentro dela, tá? Porque a técnica permite saber se a pessoa está viva ou está morta, tá? Eu faço algumas perguntas que não são cognitivas e leva a pessoa a entender se ela está viva ou está morta. Se ela está viva ou está morta, eu sempre pergunto o nome daquela consciência, daquele espírito. E aí, às vezes, a pessoa conhece. Ela diz, nossa, era a pessoa que eu estava falando para você. A pessoa estava clonada, estava ali, ó, em simbiose com ela, dentro do mental superior dela e dentro do pretérico. Que é, gente, muito fácil disso acontecer. Pessoas que são muito preocupadas com a família, pessoas que são preocupadas com os outros, deve estar cheio de clone energético dos outros dentro dela. Isso leva ao quê, gente? A atucaração. Leva aquela pessoa que fica assim, nossa, a pessoa está sempre com dor, está sempre com dor nas costas, toda cheia de dor. Por quê? Porque ela está pegando a dor dos outros. Né? Ela está plasmando a dor dos outros. Esses clones, eles ficam ali, né, que trazem também aquelas dores, aquelas sensações, sentimentos emocionais. É como se um fragmento da alma do outro se conectasse com você. Então, o que pode causar um clone energético de uma pessoa viva? A raiva, o medo, né? A inveja, a angústia, tá? Então, isso pode causar o plasma de um clone vivo dentro do outro, gente. Parece, né? Coisa de uma conversa de maluco, né? Mas, gente, é muito forte, tá? Eu faço o tempo todo, às vezes, assim, só quando desenvolvendo a técnica que você olha assim, nossa, né? E até os mais céticos. Eu até estava contando para minhas alunas hoje que eu atendo homens muito poderosos, assim, né? Donos de empresas, CEOs de empresas, assim, homens de terno, todos, né? Engravatados, assim. Quando eu começo a fazer a técnica, eles se desmontam, porque não tem como eles não entender que aquilo não está acontecendo, gente. E por que desmonta? Porque a pessoa percebe, né? Porque ela vê que não é ela que está respondendo aquilo e ela não está incorporada. E é isso que é o barato dessa técnica, né? A pessoa vê que ela não está incorporada e que ela não está também ali, ela não está respondendo, né, com a consciência dela, né, porque essa técnica não é cognitiva, e aí a pessoa passa a ter confiança, né, e passa a ter leveza. Sabe o que eu escuto o tempo todo, gente, quando eu termino a técnica da apometria holográfica? Eu escuto o seguinte, ó, eu estou leve, né? Por quê? Porque essas consciências, esses ataques espirituais, essas pseudo-obsessões, que é de encarnado, né, para encarnado, muitas vezes, e pode sim, depois que a pessoa morre, virar uma obsessão, né? Porque aí esse encarnado que vira desencarnado, ela passa a perseguir as pessoas quando ela já perseguia em vida, né? Então é importante a gente entender que essas diferenças também não importam muito, mas são muitas formas, né, de olhar para essas obsessões. Existem esses clones, né? Nossos clones energéticos também. Às vezes a gente tem aquela fala que é assim, né? Ai, nossa, não dou conta do dia, né? Essas falas assim causam clones energéticos. Nossa, eu queria que o dia tivesse 48 horas, né? Não dou conta do meu dia. Gente, isso é frase para criar clone energético. E esses clones energéticos, quando eu me dei conta desses clones energéticos, eu já tinha 38 plasmado em mim, gente, tá? Em realidades paralelas. Eu vivia, gente, que era um mingau, não tinha energia para nada, tá? Então é muito, muito importante, gente, a gente, né, olhar para nossa energia, olhar para nossa vida, entender todo esse processo, tá? E entender, gente, de verdade que cada dia cada dia que a gente está olhando para isso e percebendo quantas pessoas na nossa família estão passando por isso, não é verdade? Ó, a Cleusa aqui. Oi, Isabel, seja bem-vinda.
Ó, a Cleusa diz, boa noite. Eu amo ouvir sobre o assunto, sobre espíritos, mas vou colocar nomes das minhas filhas, Thaisa. Como assim, filhas? Thaisa, conseguiu sentir? Não entendi, Cleusa. Aqui a gente só. Eu não tô fazendo nada, eu só tô aqui falando sobre a apometria, tá? Espíritos, mas vou colocar os nomes das minhas filhas. Thaisa, se consegue sentir se elas estão. Não tem como, tá, querida? Não tem como eu agora parar, porque tem, né, todo um processo, né? Ó, Rosane, olá, boa noite. Qual a diferença da apometria e apometria holográfica? A apometria holográfica foi uma técnica que eu desenvolvi, tá, Rosana? E basicamente só as minhas alunas conhecem a técnica, né? E desenvolvem nos clientes delas, tá? Basicamente é isso, essa diferença, né? As outras apometrias, pelo que eu sei, tá? Existe a apometria sistêmica, existe a apometria holográfica e a apometria normal. A apometria normal, ela é existe um protocolo que você faz, que o meu também tem um protocolo muito forte. Mas a primeira parte, ela é não cognitiva, tá? Eu faço com a pessoa na minha frente, olhando para a cara dela e falando, fazendo comandos e ali trazendo as consciências para ela e fazendo ela entender o porquê que ela está chamando esses espíritos, o porquê que esses espíritos estão dentro dela, porquê que ela, né? Qual é a ressonância que esses espíritos estão tendo? Às vezes são cobradores de vidas passadas, às vezes são espíritos que estão muito conectados com a energia, como eu vou dizer assim, com dívida, alguma dívida, às vezes é um mago negro perseguidor, às vezes a pessoa teve algum pacto com o demônio de vidas passadas. Gente, é muita coisa que pode ser. Então, o que, que eu faço? Eu olho aquilo, às vezes precisa fazer um registro acástico para poder entender, né, aonde aquilo, né, se coloca, né, da onde que veio aquilo, se veio uma magia do Egito, se é uma magia grega, se é uma magia celta, o que que aconteceu, onde começou o princípio de tudo aquilo, né, aquelas situações, né. Amiga, tem um amigo da minha cliente da Irlanda que suicidou-se. Creio que ele estava entre eles. Minha cliente não está conseguindo estar presente nas minhas sessões. Tem que entender isso, né, gente? Entender o que, que é esse processo, né? Porque realmente, né, a apometria ela traz consciência, né? Muitas consciências, gente, tá? Gente, assim, ó, eu tenho sim mediunidade, eu tenho clarividência, mas eu não posso aqui, eu só tô falando sobre as coisas, eu não tenho como me conectar, tá? Mas a diferença, basicamente, da apometria holográfica para as outras, gente, é a clareza de o porquê que isso não acontece quando tu faz uma apometria, tá? Isso eu digo que eu já fiz várias apometrias com pessoas diferentes. A clareza de porquê que esses espíritos estão se conectando com você, tá? Você sai de uma sessão de apometria holográfica com essa clareza, tá? Isso é certo, tá? Isso é muito importante, tá? Então, gente, se não tem nenhuma pergunta, pessoal, né? Aqui para ti, Bia, o que, que eu posso dizer, né? Ela tem que ver o que, que dá para fazer, né? É que eu digo, não tem como saber, né? A situação em si é bem desafiadora, né? Manda luz para ela, manda muita chama violeta, muito reiki, né? Tu já tem, faz mesa também, pergunta, né? Faz uma mesa para ajudar ela a se conectar. Então, e é isso, né? Às vezes a gente precisa, às vezes dá um tempo, né, para a pessoa também se reformular, né? A apometria ela lida muito com espíritos, né? Com espíritos obsessores, com todos os tipos de espíritos. Então é muito importante a gente entender isso, tá? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Eu queria trazer essa consciência aqui. Eu tenho cursos tanto online quanto presencial, tá? Quem tiver interesse, me chama o meu filho lá no meu Instagram, tá? Tá lá, né? Eu acabei rapidinho, eu tava entrando aqui, acabei entrando até atrasada, né? E por isso eu botei o meu telefone, mas geralmente eu já passo o telefone do meu filho, eu mesmo dou as informações, tá?
e quem tiver interesse, é bem importante, gente, porque quando a gente começa a trazer essa consciência, né, de entender ou fazer uma sessão também é importante, né? Traz muita clareza, né? Traz muita clareza para a pessoa, tá? Hoje mesmo a pessoa me procurou, né? E ela não sabia nem o que ela queria fazer, né? Mas eu sentia que a pessoa estava confusa, né? Quando a pessoa está confusa, é apometria, tá? Quando ela tem dúvida, é registro, tá? Porque o registro traz respostas. A apometria traz alívio para a alma, tá? Traz alívio para a alma. A apometria, sem dúvida, traz alívio para a alma, tá? Então, eu quero que vocês fiquem com essa reflexão aí, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, tá? E até às 21, né? Que eu vou estar voltando aqui com os hologramas de Atukura Arcturiano, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. Gratidão a todos.